Gente! No vídeo de hoje, vamos tirar a máscara para entrevistar o nosso convidado especial, que já participou de um vídeo nosso. E se vocês estão lembrados dele, sim, é o astronauta! Vem pra cá, astronauta! Vem, pode entrar, NASA! Vocês já devem ter olhado aí no título do vídeo por que ele tá aqui. Por quê, Felipe? Fui vítima do corona. Estamos aqui com uma vítima do corona que já está curado. Sim, parabéns, muito bem. Primeiramente, parabéns, que alívio, né? E ele vai contar pra nós essa experiência dele, como que ele foi tratado aqui na China, como funcionou o tratamento e tudo mais. Primeira pergunta que não quero calar é: como é que tu se contaminou, onde e quando? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Acabou o vídeo, então. É bem difícil mesmo, porque quando foi identificado que eu tinha o coronavírus, né, todos os órgãos responsáveis, eles perguntaram, fizeram uma investigação. Traçando um histórico assim. Isso, pra saber quando que eu fui contaminado, né, porque eu não apresentava nenhum sintoma, eu não apresentei nenhum sintoma, ou mesmo que sintomas leves, eu não apresentei nada. Então, quando eu cheguei na China, né, que eu vim de fora... Ah, porque assim, tu mora aqui. Isso. E tu tava onde? Eu tava em Londres desde o dia 11 de janeiro, né, a trabalho, e eu passei 3 meses lá. Né? Era pra ser 1 mês e acabei ficando, estendendo e ficando 3 meses. Porque aqui tava meio feia a situação, Isso. daí quis estar lá por um tempo maior. Isso, e aí quando a situação tava ficando complicada na Europa, que a Itália já tinha explodido na Itália, Sim. e aí nesse momento a gente pensou, ok, é melhor eu ir pra China, porque a China já tava... Começando a controlar, Já assim. estava controlado, já tinha uma situação bem melhor. Eu tive voo cancelado, né? O meu voo era Londres, Istambul, Hong Kong, e aí eu entraria na China. E aí, como meu voo foi cancelado, eu tive que arrumar um outro voo. Eu encontrei um voo Londres-Singapura, e aí de Singapura para Guangzhou. E aí de Guangzhou é uma cidade aqui do ladinho da que a gente mora, do lado da Shenzhen. dá o quê? Umas 2 horas mais ou menos de ônibus. E aí eu falei, ok, eu vou pra China, mas eu preciso voar pra dentro da China. Pra não né? ficar em quarentena em Hong Isso, Kong que como nem o Ivone. aconteceu Isso, comigo. porque Hong Kong já tinha soltado a nota de que entrou em Hong Kong tinha que fazer 14 dias. E aí consegui esse voo, né, saí de Londres e aí cheguei em Guangzhou, né? Toda aquela situação, aeroporto vazio, todos os aviões no chão. Cena de filme. Uma cena bem de... E aí, né, quando a gente chegou, desembarca do avião, a cada 2 minutos, mais ou menos, né? Todo aquele pessoal, né, vestido de branco e tal, esperando. Os astronautas. Os astronautas, Os seus decepcionando. Tava chegando em Marte, né? E aí eles vão direcionando, ó, você vai pra cá, tal. Quem vai pra cidade de Guangzhou passa por aqui. Quem Sim. vai pra outras cidades da província, Vai. né, vão para seus devidos lugares e tal. Cada cidade, né, tinha um ônibus próprio para levar o pessoal. Entrei nesse ônibus, né, cada um eram 2 assentos, então era uma pessoa, 2 assentos, ninguém sentava junto, ninguém sentava próximo. Anotava nome, telefone, temperatura, tudo isso controlado. Fui para Shenzhen. Na hora que eu cheguei, foi até o mesmo lugar que você ficou esperando 4 horas. Ah, né? sim, porque eles pegam esse ônibus em outra cidade e deixam essas pessoas esperando na fronteira entre Hong Kong e Shenzhen, porque é lá nessa fronteira que eles montaram toda uma estrutura para receber as pessoas que chegam de outros lugares, porque é a partir dali que eles redirecionam para os hotéis. Isso, Uma exatamente. triagem, assim, um centro de triagem. Para ir no hotel mais perto da tua região. Isso. Todo mundo que tava chegando na China, chegando na cidade de ia ter que fazer a quarentena obrigatória de 14 dias num hotel, né? Exato. Exatamente. E aí chegando lá, veio o primeiro teste, né? Eles fizeram o exame. Tu já Chegando tava na no- fronteira ou no hotel? Não, no hotel. E em princípio tu ficaria ali 14 dias e depois ia pra 14 casa. dias, exatamente. Tá. Então, no primeiro dia eles fazem a coleta, até aí tudo bem, Para todo mundo. todo mundo. E aí, no dia seguinte, né, saiu o resultado, né, de todo mundo e tal, foi quando eu recebi a ligação, né, isso do Centro de Controle de Doenças. Ó, a gente tem aqui o seu resultado e tal, e você foi testado positivo. Nossa, Felipe. E a perninha tremendo. Como é que foi a sensação nesse momento? Né, assim? nessa hora, assim, eu não sabia, porque eu não sabia o que ia acontecer, Aham. né, ok, eu não estou sentindo nada, Tu não tá tava tudo com nenhum bem. sintoma, Não. nada, Zero nada. sintoma. Zero sintomas, só o cansaço de toda a viagem, Normal. né, aquele estresse e tal. Aham. E aí eles falaram, ó, se prepara, faz as suas malas, né, junta as suas coisas, que a gente tá passando aí, né, você vai ser transferido para um hospital. Aí eu falei, ok, bate aquele frio na barriga, você não sabe o que vai acontecer, mas tudo bem. E aí começou. Quando eu saí do hotel, né, tinha aquele corredor todo aberto, né, todo mundo saiu,
pra eu passar. Ai, tipo assim, abre a passarela que lá vem o Felipe. O infectado está passando. Passando por aí. E fui pra ambulância, né? Na ambulância só eu, o motorista, e aí de lá ele partiu. E sirene ligada. Ele foi de sirene ligada até o ligada. hospital. Deve ter sido meio surreal essa experiência, né? Sim. Foi bem, assim, o que tá acontecendo, né? Com a gravidade disso. E aí, nesse hospital, né, ficavam todos os estrangeiros ou chineses que chegavam de fora. Tá? Era um hospital que estava em tratamento todas as pessoas que tinham dado positivo, mas que tinham vindo de fora. Isso, tinham vindo de Um fora. hospital só pra isso. Foi o caso número 24, né, desse total. Se eu não me engano, foram mais de 30. Que são, no caso, essa numeração são casos que vieram de outros países para Shenzhen. Isso. E tu foi o caso número 24. E aí saía, né, um boletim lá do jornalzinho da cidade, no WeChat e tal, saía, ó, caso número 24, pessoa tal, da brasileiro. onde? Gente, eu vou ter que contar essa história, porque saiu esse report nos jornais aqui. E todos os dias saía o... Tipo, se tinha novos casos e a descrição desse novo caso. Eles não divulgam o nome, mas assim, uma breve descrição de que país onde estava. Quando eu li esse caso 24, eu li brasileiro, 31 anos. Passou por Londres, Singapura e Guangzhou. E a gente já tava conversando no chat, eu sabia que ele tinha feito esse trajeto. Eu falei, gente, nem impossível não ser o Felipe. E aí chega no hospital, toda aquela preparação, vai pro quarto, aí chega a gente, e aí começa o telefone. 300 mil pessoas ligando, da onde você tava, quantas pessoas você teve contato, qual o voo, de onde para onde, quantas refeições você teve no voo, quantas vezes você foi no banheiro. Nossa! Tudo isso, né? O cuidado que eles têm com quem é assintomático. Sim. Porque eu acho que eles se preocupam mais, porque se a pessoa não tá sentindo nada, e aí ela não vai... É muito mais fácil de espalhar, E né? você acaba não tomando certos cuidados. Claro. Então você pode passar para alguém sem saber, né? Que foi a minha preocupação. Com eu não tô certeza. sentindo nada, mas eu posso estar passando para Sim. muita gente. E esse pessoal que te ligava era o pessoal do governo mesmo, Isso, né? isso. Então, assim, tinha o pessoal da parte de Nanshan, né, do distrito aqui onde eu moro, pessoal ligado ao meu trabalho, o pessoal do CDC, do próprio CDC. CDC É o Centro de Controle de Doenças, né? É o órgão responsável por tudo que acontece relacionado ao Covid. E aí no hospital vem os médicos e tal. Então, assim, eu recebi muita mensagem, é passaporte, é informação. Entrei em contato com o consulado brasileiro também, para avisar eles, né, caso, ó, tô no hospital, a situação é essa aqui e tal. E aí começou, né, o tratamento. O tratamento chinês, metodologia e o protocolo deles aqui, no meu caso, como sem sintomas, então exame de sangue para ver como é que tá tudo, exame de pulmão, ressonância magnética, ressonância do pulmão, exame de sangue, né, tanto venoso quanto arterial, porque o Covid, ele, como ele afeta muito as vias respiratórias, afeta a troca gasosa, né, de oxigênio e tal. Então eles checam o sangue, a quantidade de oxigênio antes e depois de passar pelo pulmão, para ver se foi afetado e o quão afetado ele foi. Volume de oxigênio também. Chega lá e faz uma bateria de exames. Sim, eles tiram muito sangue assim para testar e tal, e aí começa o tratamento, né? Então basicamente o tratamento foi o uso de alguns antivirais, né? Eu tomava alguns comprimidos e tal, até eu não sei o nome agora, não lembro. Até passei por um amigo meu do Brasil que estudou na China medicina, e ele falou, isso aí é bem comum, utilizado na Ásia e tal. E aí foi durante, né, vários dias. E também, além do antiviral, eu lembro que tu tinha me falado que tem uma medicina tradicional chinesa, tipo um chá. Sim, aí chegou um médico, né? Chegou um médico da parte ocidental, né, que a gente diz assim, e um médico tradicional chinês. Ah, então foi tratado pela medicina ocidental e pela medicina tradicional chinesa. Sim. Que era a base de chá. Ele chegou, na verdade, e falou assim, você gostaria, né, de fazer? De testar? Legal. Não, por que não, né? Não tenho nada a perder, né? Exatamente. E aí ele enviava, né, alguns pacotinhos que eram um chá, a gente só esquentava na água mesmo e tomava. Era um gosto meio ruim. Esses chás de medicina tradicional. Eu tomava 2 vezes por dia. E aí, junto com isso, os antivirais também 2 vezes ao dia. Então era na mesma hora, assim, na hora das refeições. E aí foram, durante isso, uma semana, até que eles refizeram um exame, né, oficial, 2 exames no hospital e um exame que vai para o CDC, né, o órgão externo. E aí nesses exames deu meio que inconsistente. Haviam traços ainda do vírus, mas eles não tinham certeza se estava ativo ou inativo. Depois de uma semana tratando. Isso.
Aí só que eles não podiam liberar. Aí eles falaram, ok, vamos manter, e aí daqui 4, 3 dias a gente faz de novo. E aí bateu uma semana desse primeiro exame, ou seja, 14, 15 dias, eles fizeram de novo e aí foi quando deu negativo. A primeira vez que deu negativo foi depois de 14 dias no hospital. Isso. Depois de 14 dias eles testaram e aí deu negativo. E aí eles mandaram, fizeram uma coleta e mandaram pro CDC. E aí se desse negativo, eu estaria liberado. Mas liberado, né? Liberado. Eu até então falei, agora eu vou pra Achando casa. que ia ir pra casa. Ah, vou pra casa, tá bom. E aí o CDC, né, mandou a mensagem, ó, deu negativo, tal, tá liberado. E aí de lá, como uma norma não sei se de Shenzhen ou da província, né? Eles mandaram para um segundo departamento médico, uma segunda instituição. Um segundo hospital. Só te perguntar, assim, lá no hospital eles fizeram quantos testes, assim? Quais testes eles fizeram? Quanto tempo? A cada 4 dias eles faziam coleta de exame, urina, fezes e aqueles swabs também. Tá. Aqueles que a nariz, gente mostrou aqui cotonete fazendo na Camila, que é o cotonete na garganta e o no nariz. Isso, então eles coletavam tudo isso e fazia também a ressonância do pulmão. Todos a cada 4 dias eu exame de fazia. sangue, tudo. Exame de sangue. Nossa. Isso. E aí eu tinha o report, né, que eu pedia pra eles pra imprimir. E aí eu fui pra outro centro médico, mais afastado de Shenzhen, E lá só ficavam as pessoas que, depois de liberadas, de suspeitas ou testou negativo, ficavam lá. Tá. E aí, nesse caso, isolado mesmo. Era um quarto fechado, você não saía pra lugar nenhum. Era uma clínica? Era um hospital Tá. gigante. Cheio de leitos. Então era um hospital que todas as pessoas que tinham testado negativo, ou seja, curadas, iam para esse hospital para ficar de observação. Isso. Por quanto tempo? Qualquer suspeita, qualquer coisa, eles eram mandados para lá. 14 dias. Mais 14 dias. 14 dias. E aí fui eu, né, de mala e cuia, Pra outro de ambulância hospital. para outro hospital. Ambulância. Com sirene ou sem sirene? Não, esse foi sem sirene. Mas com os astronautas acompanhando. E aí entra no quarto, não pode sair, a comida é deixada na porta, você só abre a porta, pega a comida e aí vem a cada 3, 4 dias fazer o exame de novo. De sangue, Tudo de novo. amostras também das vias respiratórias, tudo de novo. Porque o que acontece? No meu caso, eles testavam, né, a cada 4 dias para ver se voltavam. Exato. Né? Porque eles tiveram casos assim, Que retornou, mandaram a pessoa né? embora e depois de uma semana a pessoa aí apresentava sintomas Tô vendo. e voltava. Então, assim, para garantir, fica esses 14 dias aqui. Então, aí vinha o medo. Se aparecer de novo. Porque se desse um positivo, Ia voltar para outro eu hospital. voltava pro hospital, Começava do zero. começava do zero. Mesmo sem sentir nada, Mesmo né? sem nada, mas o problema é o isolamento. Sim. Né? Por mais que você não tenha nada, não tá sentindo nada, né, fisicamente. Que já é muito bom, né? Porque... Sim, o psicológico, ele é destruído. Nossa, eu... Ele é destruído. Com certeza. Eu fiquei no hotel e já fiquei abalado. Imagina uma criatura que testou positivo, Que testou positivo. e depois deu negativo e já tá no segundo hospital. Sim. Daí fez o último teste. E aí fez o teste e aí deu negativo. Oficialmente curado. Assim, vai poder ir pra casa e nisso assim, posso ir pra casa agora, né? Quando que eu posso ir? Posso pegar um táxi e ir embora? Não. Amanhã de manhã vem a ambulância. Eles levam pra casa. Buscar. Sim, no hotel a mesma coisa. Quando eu saí do hotel, eles que me levaram pra casa. Não, tu não teve que pegar um táxi Não, sozinho. no carrinho da polícia aquele. Tá no vídeo, tá lá no vídeo. Fiquem ligados. Pois é, aí entrou em contato comigo, né? Uma pessoa responsável pela área que eu moro, né? Na Anshan, falou, ó, amanhã de manhã, tal hora, tô indo aí pra gente buscar você e levar pro seu apartamento. E aí quando eu cheguei, né? Tinha um monte de gente esperando. Tinha a polícia local, médico também, né, para olhar o relatório e tal. E aí eles fizeram a recomendação, né, falou, ó, tá aqui, não é obrigatório, mas a gente recomenda que você só saia em casos que você precisa. Necessidade. Vai no mercado, já podia ir pro trabalho, né, isso eu já poderia fazer. Mas aí eu teria que ir de táxi, evitar... transporte público. Isso, evitar Evitar transporte transporte público. Ou seja, 14 dias no primeiro hospital, 14 no segundo e depois mais 14 em casa numa semi-quarentena. Uma voluntária. Voluntária. Mas Era voltar. E aí, durante esses 14 dias, né, eu tinha que voltar a cada 7 dias depois, volto no hospital para fazer um teste de novo. 7 e depois 14. Então, eu só fui ter mesmo a vida de volta, sair e tudo mais, depois desses 14 dias. Depois de 14 dias em casa. Ou seja, Testei de novo. Pós de 45 dias. Ou mais seja, menos. depois que tu saiu do segundo hospital, tu fez ainda mais 2 testes, Isso, estando mais em 2 casa. testes, isso.
Tá E ligado? negativo há mais de 20 dias. Isso. E mesmo assim, né? Nossa. Depois que a gente sai, a preocupação, aquela... Com os outros, né, daí. você fica meio... Noiado, né? noiado, exatamente. Nesses períodos aí que tu tava no hospital, sempre teve na China continental, o pessoal falava inglês contigo ou era a maioria em chinês? A maioria era em chinês. É? É difícil porque o médico chega, ele começa a falar. A minha sorte, né, é bem legal até, que eles eram muito atenciosos. Eles foram super, assim, pacientes. Eles passam a mensagem, Sim. de qualquer maneira. Isso. Independente se fala língua ou não, Isso. eles fazem de tudo pra tu entender o que eles querem. Isso. Então todo no hospital, eles tinham, né, os enfermeiros, os médicos, tinham um celular na mão. Com tradutor. Com o tradutor. Ah, que Então bom. eles falavam, né, e aí traduzia. Por mais que, assim, a tradução às vezes, você conseguia captar a A mensagem. ideia, a né? ideia. Tá, e depois de todo esse rolê, de ficar em 2 hospitais, depois em casa, qual foi a primeira coisa que tu fez quando tu estava 100% liberto depois do segundo exame? Acho que foi reunir com os amigos. Ai, Acho que sim. foi a primeira coisa que a gente fez. Bom, a gente foi jantar. Eu fui a primeira pessoa que o Foi Felipe a primeira viu pessoa. depois de todo esse... Foi depois de que eu fiquei em Londres, né? A gente tinha até entrado em trabalho remoto 1 semana antes de eu vir pra cá. Ou seja, tu já tava em Londres Já sem tava ver pessoas. 7 dias sem ver ninguém conhecido. Mais os 45 dias aqui. Então, assim, 52 dias sem ver um rosto familiar. Durante todo esse tempo, o pessoal no WeChat, a gente Claro. conversava, no Instagram. Eu continuei trabalhando, né, fazendo todo o meu trabalho de lá. Mas, assim, a pessoa física mesmo, da gente ali conversando, né, trocando uma ideia e tal, foi o Ivo, né, a primeira pessoa. E, assim, foi um alívio, sabe? Lógico que a gente fica com medo, né, eu ficava com muito medo. O Felipe foi jantar comigo no shopping, ele veio com 2 máscaras, não quis apertar a mão, ele já tava assim. A gente ainda mantém Mas depois uma que a gente distância. se viu, tu fez mais um exame Fiz um ainda. exame e aí o que a gente fez foi a gente saiu, né? Fomos se encontrar e tal, tipo, fomos num bar. Beber Tava com, as mágoas. tava com saudade de uma baladinha. Saudade de um morrito. Um morrito. Até então eu já tinha, né, saído pra andar de bicicleta. Pra mim, assim, foi algo que eu amo, né? Adoro fazer. Tu é uma pessoa que é muito ativa fisicamente. sim. Então, assim, deve ter te agoniado mais ainda, né? Porque tu não é uma pessoa caseira. Não, Tá, e Felipe, o que ficou dessa experiência pra ti? De vida? cara, muita coisa. É o Felipe Muita. AC, DC, antes de É, corona e antes do depois de corona corona. e depois do corona. Sim. Quando eu tava naquela situação, né, de hospital e tal, então, amigos, né, tantas pessoas do Brasil e tantas mensagens que eu recebi, né, de apoio. Então, isso, assim, é bem legal, sabe? Nesse momento a gente se sente querido porque o isolamento, ele não é fácil, sabe? Ele destrói mesmo o psicológico. Então isso ajudou muito, sabe? A parte mais humana da galera do contato, amigos, né? Pessoas que eu até então nunca tinha conversado muito, mas já sabia, assim, mandando mensagens e tal. Legal. Mas, Felipe, a gente tá muito feliz que tu Está tá curado! E que podemos viver aqui. Ah, agora Já vida nova. com um pouquinho da aglomeração. Um pouquinho da aglomeração. Um pouquinho de aglomeração, 3 pessoas aqui. Testando uma aglomeração aqui. Mas a gente tá muito feliz de estar curado, que tu tá aqui muito com a obrigado. gente. Muito obrigado Muito obrigado. pelo depoimento. É. Fica aí essa mensagem positiva para as pessoas que estão passando por dificuldades. Eu acho que antes da gente, assim, que você possa passar por essa doença, né, ser internada, eu acho que é mais assim, não pegar a doença. Prevenção. A prevenção, ela é melhor. E ninguém sabe como que vai responder. É. E no mesmo caso, por exemplo, o que eu Se fico vai ter acesso à preocupado- mesma estrutura, né? Sim, Porque tu teve exatamente. muita sorte por vários motivos. Por ser assintomático, por estar uma estrutura aqui que permitiu um tratamento, um isolamento. Isso, prevenção antes de tudo, né? Manda um fique em casa aí pro Fica pessoal. em casa porque essa é a melhor solução, né? Por enquanto, o melhor é isolar. A gente sabe que muita gente não tem essa realidade, a possibilidade de poder ficar em casa. Então, tá na mão de quem pode ficar em casa, tem que ficar, gente, por favor. Quem quiser ver o vídeo com o Felipe que a gente já fez antes, vai estar aqui nos cards também. Quem tiver pergunta, deixa aqui que ele vai passar lá e responder, ou vai nos falar que a gente responde. Fica à disposição. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau.